Jarvis, prepare a armadura e sintonize na 93. Agora! Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nesta segunda-feira, dia 26 de outubro de 2015. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Acolhemos com muito carinho no nosso Debate 93 de hoje o Bispo Jaime Coelho, da Igreja Evangélica Edificação em Cristo. A pastora Carla Regina é a nossa menina da mesa de hoje, da Assembleia de Deus Ministério Missão Vita. Reverendo Alexandre Sena, da Igreja Presbiteriana da Gávea. Pastor Ricardo Pinudo, coordenador geral do movimento Craques da Paz, e o Márcio Araújo, jogador do nosso querido Flamengo, o mais querido do Brasil. Já aqui no nosso estúdio da 93 FM, você pode ligar, participar com a gente, conhecer as nossas feras aqui no Facebook da Rádio 93 FM. Dentro de mais alguns instantes a foto já estará ali postada. Você vai conhecer os nossos companheiros debatedores de hoje. Você poderá participar aqui, ó. Já está aqui a foto. Já está prontíssima a nossa foto aqui, ó. Pela foto, você vai conhecer ali pela ordem o Bispo Jaime Coelho. Ao lado dele está a pastora Carla Regina. Ao lado dele está, ao lado dela, o reverendo Alexandre Sena, o pastor Ricardo Pinudo, o Márcio Araújo. Eu estou aqui ao lado dessas feras na foto no Facebook da 93 FM. Participe conosco pelo nosso WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. É a sua participação sempre especialíssima aqui no nosso Debate 93 de hoje. Afinal de contas, uma de nossas ouvintes diz o seguinte, olha, ela pega aqui o texto de Mateus capítulo 16, verso 26, de que vale ganhar o mundo e perder a sua alma. Ela diz, esse versículo mexe demais comigo, conta a nossa ouvinte. Algo de errado em querer ser e conquistar. Como cristão, eu não posso desejar e trabalhar para conseguir sucesso? É preciso ser radical neste posicionamento ou existe um meio termo? Como descobrir que estamos envolvidos em processos que podem estar nos levando à perda de nossa própria alma? É possível salvar a alma e também ganhar o mundo? Este é o Debate 93 com J.R. Vargas na 93 FM. Pastor Ricardo, eu começo ouvindo a sua opinião, seu destaque, a frase há algo de errado em querer ser e conquistar, e a base da nossa reflexão vai estar sempre aí em Mateus capítulo 16, versículo 26, de que vale ganhar o mundo e perder a sua alma. Bom dia, bem-vindo, pastor. Bom dia a todos, irmãos, ouvintes, a galera, a família da 93, né? Um abraço a todos. Esse versículo, assim, de certa forma, e muitas vezes é mal entendido, né? Como muitos outros. Mas o fato de a Bíblia nos alertar, ela está jogando ao meu ver, jogando dois extremos, que não adianta você ganhar o mundo e perder a alma. Mas se a tua preocupação é com a sua alma, você tem como compor e você ganhar e conquistar coisas do nosso segmento, coisas do mundo, como a vida, a questão financeira, qualidade profissional, bem-estar na família. Nós não precisamos viver uma vida de miséria no que a gente tange o plano físico para ter sucesso no mundo espiritual. É bem possível caminhar juntos e caminhar lado a lado uma coisa com a outra. Uma coisa não precisa anular a outra. Então nós podemos ter uma vida
satisfatória espiritualmente, uma vida de sucesso espiritual, e uma vida também de sucesso no que tange as coisas físicas. Quando a Bíblia fala de ganhar o mundo, não significa ganhar os valores decaídos ou sistema mundano, mas conquistar coisas que estão no nosso segmento, na nossa vida, no nosso cotidiano. Desde que haja um equilíbrio, é possível e é salutar que isso aconteça. Bispo Jaime Coelho, eu quero ver a sua opinião sobre esse assunto também. Muito bom dia, seja bem-vindo, meu irmão. Bom dia, JR, bom dia, debatedores, bom dia, amados ouvintes da 93 FM. É muito interessante falar sobre isso hoje, né? Esse debate vai, com certeza, esclarecer muitas pessoas, pois vivemos num mundo em que ter parece que é ser, né? Essa inversão, ela acontece em muitas ocasiões, em muitas situações que nós vemos no dia a dia. E eu quero lembrar aqui aquela preocupação que Pedro teve quando ele falou para Jesus: Jesus, nós largamos tudo para te seguir, deixamos casa, deixamos família, deixamos tudo para trás. E Jesus falou para ele: Pedro, não há ninguém que me siga que não receba nessa vida ainda 100 vezes mais e na vida futura a salvação. Então a gente sabe que, apesar de ter essa inversão e das pessoas não saberem administrar isso, é tão saudável quanto conquistar, se isso for administrado de uma maneira tranquila e segura. Reverendo Alexandre Sena, muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso debate 93 de hoje. Quero também ouvir a sua opinião no programa, querido. Bom dia, JR, bom dia, debatedores, ouvintes. Eu acho esse tema um tema muito relevante, porque quando nós olhamos para o texto que a ouvinte colocou, no contexto, logo antes, no versículo 24, Jesus vai dizer que quem quer tornar discípulo dele precisa negar a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo. Esse é o ponto central. Quando nós nos dispomos a seguir a Jesus, nós entregamos a nossa vida a Ele por completo. Ele nos compra com seu sangue, nós nos tornamos seus seguidores. A partir daí, o Senhor da nossa vida é Jesus. Se Jesus quiser que nós tenhamos um patrimônio maior ou menor, está nas mãos dele. E se Ele der um bem, ou se ele der uma qualidade de vida abastada para os seus filhos, certamente o seu Espírito Santo vai dar condições para a pessoa não se perder na caminhada. Pastora Carla Regina, ouvindo a sua opinião, muito bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, JR, bom dia aos nossos amigos pastores debatedores e a todos os ouvintes que nos ouvem nessa manhã. Eu acho que a palavra cerne desse contexto é equilíbrio. O equilíbrio é o que vai nortear isso. Até porque existem pessoas que vão aos extremos, tem pessoas que acabam perdendo a saúde para ganhar o dinheiro e depois elas querem ganhar a saúde novamente, mas perdendo dinheiro. Então, peraí, é paradoxal. Ou tem pessoas que, quando elas vão ao exagero, elas perdem a saúde. Elas são exacerbadas no que tange a querer conquistar, em detrimento de ter uma vida de qualidade. E uma coisa que vale a pena ressaltar, no texto que o pastor leu, acerca do versículo 24, o tema também é renúncia. Então, tem coisas que o Senhor pede para nós que vai trazer, entre aspas, prejuízo. Mas prejuízo na visão humana, porque na visão de Deus, na verdade, vai ser lucro. Então, tem gente que está pensando que está lucrando, mas está perdendo. E tem gente que pensa que está perdendo, mas está lucrando para a vida eterna. Márcio Araújo, muito bom dia, será bem-vindo aqui, meu querido, ao nosso debate 93 de hoje. Também queremos ouvir a sua opinião, um atleta de ponta, habituado a tantos destaques, né? E a tanta visibilidade, como a gente sabe que o esporte produz num país como o nosso, que aprecia tanto o esporte, especialmente o futebol. Quando a nossa ouvinte traz o texto de que vale ganhar o mundo e perder a sua alma, os companheiros já nos explicaram aqui que o contexto fala sobre essa negação, essa autonegação, tomar a sua cruz, e a ouvinte olha para esse texto, olha para a sua vida e pergunta: há algo de errado em querer ser e querer conquistar? Que pensa você, Márcio? Bom dia, bem-vindo. Bom dia a todos, todos os ouvintes e debatedores aqui da mesa. Para mim é um prazer estar participando desse debate. Muito feliz também por ser hoje um debatedor também, mas já sou muito ouvinte, já falei com você das últimas vezes, e tem sido bênção para a minha vida. Tenho certeza que nós vamos ser bênção para a vida dessa ouvinte e para todos os ouvintes que estão acompanhando o debate 93, e dizer que essa frase e esse texto é muito debatido no nosso meio, no meio que eu vivo, né?
porque no nosso meio existe muita vaidade, existe muito egoísmo, existe muitas pessoas querendo conquistar as coisas, mas sem ter um ideal, sem saber respeitar o lado do seu parceiro. No meu meio, o meio que eu vivo, que é de atleta, existe uma competitividade muito grande, e talvez nesse meio a gente se perca. E um dos textos que a gente mais lê em concentração, em cultos que a gente faz no meio dos atletas é esse, que não vale nada a gente querer conquistar todas as coisas aqui nessa terra se a gente não tiver Cristo como a nossa maior conquista. Quando a gente tem Cristo como a nossa maior conquista e tem Cristo na nossa vida, com certeza existe o desejo de conquistar, porque nós somos seres humanos e nós dependemos das coisas deste mundo também. Nós queremos conquistar as coisas para dar um bem melhor para a nossa família, para as pessoas que estão do nosso lado, mas a gente não passa na frente de ninguém, a gente não derruba ninguém, a gente não quer ver o mal do nosso próximo. Se algo que vai me beneficiar está atrapalhando meu irmão, jamais eu vou querer isso para minha vida. Então acho que o principal da nossa vida é conquistar, sim, querer ter as coisas que vão nos fazer bem, que nós necessitamos, mas que não vai tirar o querer de Deus, que não vai tirar a vontade de Deus, que não vai contra os princípios de Deus. Eu acho que esse é o principal ponto na nossa vida. Maravilha, nós vamos continuar discutindo esse assunto aqui no nosso debate 93 de hoje. Quero continuar, ouvinte amado, ouvindo aqui a sua opinião e a sua participação com a gente pelo nosso WhatsApp 96803-8319, 96803-8319. Tá bombando, muita gente já trazendo a sua opinião. Vou pedir a você, ouvinte amado, para mandar a sua opinião por escrito aqui. A gente é fundamental que no WhatsApp venha aqui o texto e nós possamos aqui dar créditos a você com muito carinho, com muito respeito. Claro, quando é uma coisa muito pessoal, nós temos o cuidado de preservar a sua identidade para que você não seja exposto. É já um hábito nosso aqui, você está acostumado. Quero também sua opinião ligando para cá, 2461-0093, 2461-0093. É a sua participação aqui no debate 93 de hoje. E aqui no Facebook, já ali você vai conhecer aqui os nossos debatedores, a nossa foto já está ali no nosso post do debate 93 de hoje. Traga a sua opinião, vai ser bom demais ter você com a gente aqui. Vamos à nossa pesquisa 93 de hoje, atualizando aqui os dados, a pesquisa que rola desde sexta-feira. Essa pesquisa está no ar. Pesquisa 93. E aí, Marcela, bom dia. Bom dia, JR, ouvintes e debatedores. A pesquisa é a seguinte: você acha possível salvar a alma e também ganhar o mundo? 60% dos ouvintes por telefone acreditam que isso não seja possível, mas 56% deles estão apostando aí que é possível salvar a alma, mas também ganhar o mundo. Obrigado, gente, obrigado pela participação aqui no nosso debate 93 de hoje. Sempre muito bom ter a sua participação. Na 93 FM, J.R. Vargas. E o debate 93. Sim, minha gente, nós continuamos aqui, o Bispo Jaime, porque a nossa ouvinte, ela traz uma outra questão importantíssima aqui. Como cristão, eu não posso desejar e trabalhar para conquistar sucesso. Já ouvimos aqui a questão do equilíbrio, né? Ser uma pessoa equilibrada é uma coisa, mas equilíbrio, o que é equilíbrio? Para um, para outro, esse equilíbrio é outra coisa completamente diferente. O que o senhor acha, pastor? Tem até canções que dizem que é ser bem muito mais que ter, né? E é uma realidade isso, a gente precisa tomar cuidado com essa questão de sucesso, porque sucesso muitas vezes é bem diferente de ter alguma coisa. E muitas pessoas têm coisas e não têm sucesso, né? Sucesso é se sentir bem sucedido. Um homem ser bem sucedido tem mais a ver com o que ele tem dentro dele do que o que ele tem fora dele. Tem pessoas que vão ser bem sucedidas em por exemplo, JRT, coisas tão simples como um carro não tão visado quanto outros, e outros vão ter um carro que é maravilhoso e desejado por muitos, mas vai ser uma dor de cabeça para ele, porque ele vai se desgastar muito para manter aquilo. Estou usando um exemplo bem simples, né? Vamos colocar um exemplo um pouco mais profundo. Uma pessoa como funcionário muitas vezes vai ser um sucesso como funcionário, mas talvez se for um dono de empresa vai sofrer demais. Então é muito subjetivo a questão do sucesso. A pessoa precisa tomar cuidado, né? Por exemplo, eu gostaria de lembrar que para nós entendermos que precisamos alcançar algum sucesso na vida, nós precisamos entender que até aquilo que nós temos vem da mão de Deus. O verdadeiro sucesso foi aquilo que Davi falou: Senhor, como é que nós podemos te agradar se até o que nós podemos te oferecer vem do Senhor? O homem que tem sucesso de verdade, ele sabe que aquilo que ele conquistou, aquilo que ele alcançou, aonde ele chegou, veio da mão do Senhor. E isso é algo que deve ser trabalhado no nosso interior para que a gente consiga realmente se sentir bem. Um homem que tem, por exemplo, a TCC, que é uma técnica, eu sempre trago algumas alusões assim pelo momento que eu estou vivendo. A TCC, que é uma técnica cognitiva comportamental, que vai trabalhar crenças centrais da nossa vida,
vida, ela vai dizer que existe um tipo de crença que é o fracasso, e que o homem que carrega essa crença de fracasso na vida, ele muitas vezes vai ter atitudes para tentar esconder o seu fracasso. Então vamos usar o exemplo de um estudante. Ele vai estudar muito, ele vai gastar noites a fio, ele vai ter o esforço máximo que ele puder ter para tentar mostrar para todo mundo que ele é bem sucedido. Ele não é um fracasso, mas o tema central está lá. Porque o contrário do sucesso é o fracasso. O tema central está lá. Se ele não vencer esse tema central, ele vai chegar na prova e ele vai tomar pau na prova. Porque, infelizmente, as suas atitudes são simplesmente para esconder algo que ele acredita ser. Então nós precisamos tomar muito cuidado quanto à questão do sucesso, porque eu posso ser um sucesso mesmo sem ter muitas coisas, como Paulo disse, não tendo nada, mas possuindo tudo. Concordam, companheiros? Sim, eu concordo. Eu queria dar uma ampliada nessa questão. A palavra de Deus, muitas vezes, existem muitos textos, né? Já estão muitos versículos, mas eu queria traçar alguns somente. A Bíblia diz que na criação Deus fez Adão e Eva debaixo de uma ordem: crescei-vos e multiplicai-vos. Então essa questão de crescer, de agregar, de conquistar, está inerente ao ser humano, e muitas vezes houve um deturpar disso quando o homem perde esse controle e outorga ao inimigo, e na cruz isso é retomado. Então a questão de Deus, é Deus que botou esse sentimento e esse contexto em nós. A grande questão é o desequilíbrio e é o atropelar dessa conquista. Exatamente. É as avessas disso, é fazer com que isso me cultue, fazer com que isso engrandeça a minha carne e não o espírito. Então, muitas vezes se busca algo, se busca estudar, se busca trabalhar, e até de forma lícita, mas para engrandecimento próprio, e não para um agregar de querer contribuir com uma sociedade, de querer ser um excelente médico, ser um excelente advogado, um excelente profissional, para trazer bem-estar para sua família, para contribuir com a sociedade. Isso tudo faz parte do mecanismo de Deus para nós. Deus, né, no Velho Testamento, chama Moisés e mostra tudo o que era para ser conquistado. Deus chama Davi, Deus chama Josué, um exemplo, leva acima do monte, e Deus delineou toda a terra para Josué conquistar, literalmente, geograficamente. Josué, nós sabemos que não conquistou tudo o que tinha que conquistar, mas poderia. Deus chamou para conquistar. A grande questão de conquistar ou não a crise está quando eu coloco esse meu conquistar para mim, e não entender do conquistar, independente de religião, independente de espiritualidade, o conquistar para o outro, para o próximo. E desejar não é pecado, né, pastor Ricardo? Não, com certeza. Com certeza. Quer dizer que a gente está vivo quando a gente para de desejar. Eu acredito que o fim do desejo é a morte. Só para completar rapidinho, agora o novo do Paulo, ele é chamado, muita gente confunde com a questão de pobreza, de falência, de renúncia. Sim, mas olha o nível de conquista que ele tem. Ele foi chamado e ele diz que está preparado a viver na escassez, mas está preparado para viver também na abundância. Sim. Ou seja, na pobreza e na riqueza. Porque ele sabia o que era riqueza. E o nível de conquista. E por Jesus falou, e nós iríamos conquistar coisas, fazer coisas maiores do que ele fez. Ele não está falando de deidade, não está falando de salvação, não está falando de manifestação espiritual. Ele está falando de coisas terrenas, de conquistas para a contribuição da vida humana. Eu acredito que a palavra é motivação. Motivação é a palavra. O que te move? Qual é a seca no seu desejo com relação a isso? Até falado acerca de Paulo, os exemplos que ele se dá é muito mais voltado para o universo espiritual do que o carnal ou físico. E a gente vê uma geração de dia, geração ostentação, onde ele quer ostentar aquilo que às vezes nem pode comprar, mas para se exibir para outrem. Então, quando eu vejo todos os contextos, eu vou citar um de Cristo, em especial Lucas 12, ele vai citar a parábola do rico insensato, quando alguém no meio da multidão pede para que ele convença o seu irmão a repartir a herança que tinha. E a parábola que ele usa, eu vou só acercar dela, versículo 18, capítulo 12 de Lucas, ele vai contar o que ele disse, a motivação, e disse: farei isto, o homem da parábola, né? Farei isto, derribarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, ali recolherei todas as minhas novidades e meus bens, e direi à minha alma, tens em depósito muitos bens, para muitos anos, descansa, come, bebe, folga. Aí Deus lhe disse, louco, essa noite te
pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Eu acredito que não tem tempo hábil para ser rico na terra e igualmente no céu. Eu acredito que em todo tempo a gente vai chegar a um ponto onde a gente vai ter que escolher o que vai ser mais importante para nós. E eu acho que o grande problema se dá aí, quando a escolha se dá em juntar o que é da terra em detrimento do que é o do céu. Acho que esse equilíbrio é o que falta muitas das vezes. E aí o pastor até citou acerca de que isso é inerente ao ser humano. E quando eu vejo que também é inerente ao caso da alimentação e nos é proposto jejum para um controle disso, eu acredito que da mesma forma é possível conquistar, sim, mas é para quê? Qual é a motivação? Eis a questão, eis a pergunta. Muito bem. Ouvindo e refletindo a respeito desse assunto, gente, a participação sempre é tão importante, é tão especial quando a gente vai analisando, né? Como cristão não posso desejar e trabalhar para conseguir sucesso. Aparentemente tem até uma culpa aqui, mas é exatamente esse ponto de tentar achar a vontade de Deus e o equilíbrio. Aí vem o reverendo Alexandre e destaca a frase que segue: é preciso ser radical neste posicionamento ou existe o meio termo? Pergunta aqui a nossa ouvinte, reverendo Alexandre. Eu acho que tudo é uma escala de valores. O convite de Deus para nós é amá-lo acima de todas as coisas. Eu acho que esse é o grande desafio. Quando Jesus trata do tema no Novo Testamento, a gente vai perceber que um dos maiores problemas do homem são as riquezas. Porque ela tem um poder de sedução inigualável. Talvez se iguala com o poder, ou com a questão do sexo também, que os pecados da sexualidade estão sempre na lista dos primeiros, mas nós temos um risco muito grande de tornar a bênção de Deus em maldição. Então é claro que se uma ovelha chega para mim e diz: pastor, eu estou ganhando melhor, aumentou o meu salário no trabalho, a minha empresa está é claro que eu vou ficar feliz, mas o nosso coração, ele tem a capacidade de transformar bênçãos que Deus nos dá em maldição. E às vezes nós tornamos aquilo que Deus nos deu, que é bom, para nos distanciar dele. Essa é uma frase do Dr. Russell Shedd. O que mais nos distancia de Deus são as bênçãos que ele nos dá. Então eu acho que esse é um tema temeroso, porque a gente precisa focar em Deus. Por isso que Jesus vai dizer que nós podemos querer, almejar e desejar ter riquezas. Na Reforma Protestante, os cristãos eram estimulados a trabalhar com excelência para a glória de Deus, e isso os tornava melhores qualificados nos seus trabalhos e ganhavam mais. E acho que hoje o princípio continua o mesmo. A pergunta é a quem você ama, se é a Deus ou se é o dinheiro. Se você ama a Deus sobre todas as coisas, Deus vai te dar capacidade para, mesmo tendo dinheiro, saber administrá-lo. Porque, como foi falado aqui, é Deus quem dá. Mas o fato de Deus nos dar não significa que seja nosso. Porque se nós somos dele, o nosso dinheiro também é dele e precisa ser usado da maneira que ele quer, porque ele é o proprietário de tudo, inclusive das nossas finanças. Essa questão da carreira que muita gente observa, né? Uma pessoa tem êxito, e aí o reverendo Alexandre trouxe essa ideia da pessoa que trabalha com excelência, com dedicação, com empenho, que faz diferença na prática, né? Em qualquer área, no dia a dia fará diferença o trabalho com excelência, com empenho. O bispo trouxe aqui uma ideia, uma de nossas ouvintes aqui está em Tanguá, dizendo: eu concordo com o pastor, eu era uma funcionária feliz quando me tornei empresária e não consigo me sentir feliz, não tenho mais tempo para nada, diz aqui a nossa ouvinte. Mais ou menos era feliz e não sabia, né? Viveu a experiência anterior e desejou um passo à frente, que para ela um passo à frente era ser empresária, e infelizmente, né, ela não chegou lá com a felicidade que ela achou que lá encontraria. A felicidade não estava lá, né? A felicidade não estava lá. A gente às vezes acha que a felicidade está lá. Lá onde? Qualquer lugar. Qualquer lugar, só não é aqui. Onde é que é a felicidade? É lá. Fala, pastora. É verdade, tem muita gente que acaba confundindo. O que é conquista, na verdade? O que é conquista pra você e vitória pra você pode não ser pra mim. A gente acaba vendo pessoas que desejam ganhar uma bolada de dinheiro. Se eu pudesse ganhar esse dinheiro. Mas a maioria dos que ganharam ou morreram, foram assassinados, descobriram que eram os falsos amigos, não tinham muitos amigos, não sabia quem se aproximava por amor ou por interesse. Então, essas conquistas, que conquistas são essas? Se não for pra uma vida eterna, acaba não valendo. Uma outra coisa que vale a pena ressaltar,
perguntar até para os nossos jovens que nos ouvem, quantos querem ter carreira para ganhar dinheiro, ao invés de descobrirem para que foram vocacionados. Porque uma pessoa vocacionada, ela não trabalha como um labor, como uma coisa dificultosa. E tá aqui o Marcelo hoje que não vai me deixar mentir. Então, quando você faz o que você tem prazer de fazer, você é recompensado por isso. Não é sacrificial. Você já se acha já privilegiado por ter o prazer de fazer o que ama. Então, tem gente fazendo um monte de faculdade, se descabelando para descobrir que aquela carreira não era aquela que foi vocacionado. Alguém disse que aquela carreira dava dinheiro, mas ele não parou para pensar, peraí, todos nós somos formados com um propósito pré-estabelecido por Deus. Há algo dentro de nós que clama de acordo com a chamada que temos. Todos nós temos características que contribuem para o que nós vamos ser, para o que Deus nos formou para ser. Então, um para jogar futebol, outro para louvar, outro para pregar. Imagina se todos no corpo fizessem a mesma coisa de um membro. Ah, não tem esse negócio do pai e a mãe que chega lá para interferir nisso aí, não, gente? Mas chega um momento que a decisão vai ser da pessoa. O filho diz, pai, eu quero ser isso. Chama de ideal de seja família. lá o que for, né? E isso lá é um negócio seguinte, o camarão vai ser duro igual a coco, entendeu? Os pais tinham expectativa nele, perderam toda, coitado. É isso aí, meu filho, que você quer ser? É isso que você quer estudar? É isso que eu quero estudar. E aí começa uma influência aqui, outra ali. Então você faz o seguinte, filho, primeiro você ganha dinheiro, depois você estuda isso. Entendeu? É ou não é? Mas eu acredito que não é? Tô falando errado aqui? Português claro aqui no dia a dia? Na terapia de famílias vai chamar isso de ideal de família. A família às vezes idealiza uma coisa que a pessoa não vai dar conta. Vai gerar um cidadão doente. Ele vai estar lá muitas vezes e aí se explica. Mas ele fala assim, o doente com dinheiro é melhor do que o pobre sem dinheiro, entendeu? Aí vai gastar o dinheiro tentando se tratar, como a pastora falou aqui anteriormente. E por isso que muitas pessoas chegam em alguns determinados lugares da vida e você veja assim, e aí? Por que o cara surtou? Tinha dinheiro, tinha isso, tinha aquilo, tinha aquilo outro. Não tinha paz interior, não tinha alegria. Eu conheci uma criança tem que se investir no ser, o sonho da criança é ser lixeira. Ela era ser gari, não depreciando a classe trabalhadora. Mas os pais, em nenhum momento, pais cristãos, em nenhum momento depreciaram no desejo do que se queria ser. Até porque eu acredito que tem fases da vida que a gente está em tempos de descoberta, até chegar verdadeiramente ao que queremos ser. Alguns conseguem discernir isso desde muito cedo, precocemente. Mas ainda que os pais, como você disse, tentem interferir nesse processo de decisão, chega um momento que esse jovem, esse adolescente, por si só vai se dar conta do que tem prazer em fazer. E a aí, geração do bispo Jaime toda que ser astronauta. Foi ou não foi, bispo Jaime? Pela faixa etária. Alguns pela faixa etária, bispo Jaime, entendeu? Eu fiz uma pesquisa dos anos 30, 40 e identifica isso aí. Tá errado esse negócio aí. Jesus amado. A minha geração já é jogador de futebol. Olha Jota, que coisa, hein? Jota, essa intervenção às vezes não é nem só da família, não. As pessoas em volta também cobram que o seu filho seja tal coisa. O meu filho sofre isso e eu luto muito contra isso. Quando as pessoas chegam pra falar. Graças a Deus, minha igreja hoje tá bem doutrinada quanto a isso. Mas a expectativa de que ele seja um pastor é muito grande. E eu falo assim, eu não sei o que ele vai ser, mas eu sei que ele vai ser um grande homem de Deus. Amém. Isso pra mim é o ideal que eu espero dele. Isso particularmente pra mim, assim, com questão de futebol, isso acontece mesmo. A primeira opção, o pessoal pergunta, e aí, tá jogando? Tô jogando? Inclusive até os dois estão, mas assim, por questões dele, eu falei já falou sobre os filhos? Os meus filhos. Que eu achei que o senhor tava falando sobre o senhor meu. Não, já joguei. Já parei. Os dois, eu vim conversando com o Márcio aqui, falou, o filho dele também. Então, geralmente, o filho de jogadores, né, o pessoal acha assim que... E nem sempre acontece. Às vezes rola, às vezes não rola. É verdade. Deve ser Então, frustrante, a gente tem essa preocupação, assim, de deixar bem à vontade. Eu falei pra eles, um dia que eu quiser mais que vocês sejam jogadores, a gente vai parar. Vocês têm que querer mais do que eu. Vou ajudar, que eu posso ajudar, mas não determinar isso aí, até porque eu sei que não adianta forçar, porque chega uma hora que a performance dele tem que falar mais alto. O senhor treina com eles, não, né? Treino. É? Já treinei mais, agora eles estão jogando, agora o treinador treina com eles. Eu tinha uma expectativa, né? Agora não sei se vai dar certo. Mas no iníciozinho tinha. Deixa eu só botar uma fita aqui rapidinho, que eu falei algo aqui, que às vezes a rádio, assim, te fala alguma coisa, e eu senti que assim, de repente poderia ter ficado meio dúbio, quando eu disse que Jesus falou que nós faríamos coisas maiores que ele fez, e eu falei menção espiritual, que não era só questão espiritual, eu fiz menção à questão de obra salvífica, que a gente não vai fazer nada maior do que ele fez na obra salvífica, mas nós iremos fazer mais do que ele fez na obra espiritual, sim. E eu sempre digo isso, por exemplo, a questão do livro, Jesus não escreveu, Jesus não deu um raio
mais do que 100 quilômetros, os missionários na obra, isso tudo está no que tange a conquistar também. Então, assim, mesmo querendo fazer a obra de Deus, com toda a pureza, com todo o sentimento nobre, nós faremos coisas maiores do que Jesus fez na obra espiritual, melhor dizendo, na obra da obra de Deus, né? Na obra, no mecanismo da igreja, no sistema eclesiástico. É possível fazer isso, com certeza. Eu acredito que a motivação é o grande diferencial nesse conquistar ou fazer o maior. Eu repito isso, porque a motivação acaba sendo o fator preponderante para a pessoa pensar que está vindo num caminho quando ela está vindo no contrário. O ouvinte traz aqui o texto de Mateus capítulo 6, versículo 33, está vendo dos mais conhecidos: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas, né? E aí existe uma questão de prioridade, não é? Em qualquer área de atividade, em qualquer meio onde você atua, parece haver aí uma prioridade. E se tem reino, é porque tem rei. Se tem rei, é porque tem servos. E a questão é quem é o rei, quem é o Senhor e quem são os servos nessa história. Márcio, desse ponto de vista que nós estamos aqui, a questão de buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e interagir com a palavra, né? A partir dela, observando esse tópico da prioridade que se deve dar a Deus e colocar isso em prática no dia, né? Porque a gente às vezes tem teoria, mas chega na prática, a gente dá uma escorregada. Essa é a grande verdade, né? Ninguém nasce sabendo de todas as coisas, ninguém nasce já dizendo, eu vou buscar a Deus em primeiro lugar. Por mais que a gente nasça, às vezes, num lar cristão, a gente vai sempre ter a nossa hora de ser confrontado, de deixar de ser menino e ser adulto, de conquistar as coisas e conhecer a Deus de verdade, não por aquilo que os nossos pais viveram, mas por aquilo que a gente vai viver, porque essa é uma verdade que mexe com nós em todas as áreas da nossa vida. Quando criança, quando adolescente, sonhava ser um atleta de futebol, eu não sonhava ser um atleta cristão, eu não sonhava servir a Deus no meio do futebol. E fui alcançado no meio do futebol, onde as pessoas falavam que Deus não existia, que Deus não estava lá, que Jesus não operava no meio do futebol. Então essa é uma grande verdade na nossa vida. A gente é sempre confrontado no nosso meio em relação a isso, de buscar a Deus. Será que no meio da minha profissão, onde existe tanto dinheiro, tantas glórias, tantas conquistas, será se lá dentro eu não posso servir a Deus? Será se lá dentro eu não posso ser um exemplo? Será se lá dentro a minha vida não pode ser transformada e eu não posso transformar através do meu testemunho a vida de outras pessoas? Será que no meio do futebol, quando a gente cresce, aqui, principalmente no Brasil, todo mundo, a maioria, quando vê os jogos e quer ser um atleta, e esse era o meu sonho, mas não como cristão, não servindo a Deus, mas já como a pastora falou, a pastora Carla Regina, como Deus gera algo dentro de nós. A gente acha no início, sem conhecer a Deus, que é algo nosso, que não, eu quero ser jogador, eu quero ter fama, eu quero ganhar dinheiro, mas Deus muda todas as situações, porque eu lembro que mesmo no Maranhão, nos cultos que tinha lá de atleta, cultos simples, que liam a palavra, colocavam um louvor, Deus já falava o meu coração. Então Deus tem um chamado para a nossa vida, e quando Deus tem um chamado para a nossa vida, pode ser qualquer área, pode ser um advogado, pode ser um pastor, como nós temos pastores aqui, pode ser um atleta como o Ricardo foi, e eu sou hoje um atleta, pode ser um gari, como falaram de gari, pode ser qualquer área da vida. O importante não é o que nós vamos ser da vida, mas é aquilo que nós vamos ter como referencial da nossa vida. Eu tinha um referencial na minha vida, que era ser um atleta. Eu via as pessoas jogando e falava, eu achava o máximo para mim, eu achava que aquilo ali seria o auge da minha vida. Mas quando eu conheci a Cristo, eu vi que o meu sonho era tão pequeno diante do sonho que Deus tinha para minha vida, que era de ser um atleta, mas ser um atleta diferente. Era ser um atleta, mas servir a Deus. Era ser um atleta, era conquistar as coisas que um atleta conquista, mas não se render às conquistas de atleta, aquilo que vem no pacote dos atletas. Não, o meu pacote é Cristo, é servir a Deus, é buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E eu sei que quando eu busco a Deus, as coisas que estão no mundo que nos atraem, porque é normal nos atrai, a gente tem olho, a gente é humano, a gente é ser humano, mas o que fala mais alto, que vai prevalecer sobre a nossa vida, como diz a pastora, a motivação que é a nossa motivação não é mais ser, não, eu quero ser o melhor do mundo, não, eu quero conquistar Copa do Mundo, todas as outras coisas. Não, minha motivação maior é saber que aonde eu for, aonde Deus me levar, a porta que Deus abrir para minha vida, vai ser para eu glorificar o nome dele. Glória Isso é mais importante. Aleluia. Bem, concordo, companheiros? Eu concordo. Quer comamos, quer bebamos, quer façamos qualquer coisa,
faça-se tudo para a glória de Deus, né? Esse é o caminho. Palavra boa para abençoar a nossa vida e o coração dos nossos ouvintes. A gente continua. Como descobrir que estamos envolvidos em processos que podem estar nos levando à perda de nossa própria alma? Aí, minha gente, que o bicho pega, porque a morte espiritual, ela não é súbita. Você já ouviu falar em morte súbita? A pessoa estava dormindo e morreu igual um passarinho. Foi. Tem gente que está no dia a dia, alguma atividade, tem esse tipo de impacto, né? Que é terrível para quem está ao lado, para quem está junto, mas para a pessoa não tem sofrimento, não tem nada, né? Cada um com seu ponto de vista sobre esse assunto. A questão é, na vida espiritual não tem morte súbita, a pessoa vai morrendo, daqui a pouquinho, quando olha, já foi. Eu quero ver sua opinião no debate 93 de hoje. Na 93 FM, J.R. Vargas e o debate 93. Não sei o que o futuro me espera, mas sei em quem espero, em quem confio e descanso. Não sei o que vai acontecer, mas sei quem sabe que tudo sabe e tudo pode fazer e tudo pode fazer. Larará, lar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 á, e tudo pode fazer. De domingo a sexta, às 11 da manhã, debate 93. Na 93 FM. Na 93 FM. Este é o debate 93. Com J.R. Vargas. Na 93 FM. Falei sobre o assunto e a pastora já se arrumou ali. Vamos lá, pastora. Como descobrir que estamos envolvidos em processos que podem estar nos levando à perda de nossa própria alma? É o seu destaque. Me lembrei do sapo, JR. Sapo? Sapo, vou te explicar Qual por quê. deles? Eu fui Jururu? fui ler estudando com meu filho em casa pra prova da escola. Eu aprendi que o sapo, se colocarem ele numa panela com água fervendo, se jogarem ele lá, ele vai pular. Isso. Porque não quer morrer, né? Bobo nem nada. Mas, por outro lado... Sapo, mas não é bobo, né? Não é bobo nem nada. É sapo, mas não é bobo. Em contrapartida, se você colocá-lo na água fria e ela for aquecendo gradualmente, ele vai morrendo ali, cozinhando sem perceber. Isso é muito terrível. Sem perceber que tá morrendo. Tal qual acontece. A pergunta foi como saber que estamos envolvidos num processo onde está perdendo essa sensibilidade. Tem pessoas que acontece exatamente assim. Elas vão perdendo, porque se acontece, por isso que o Senhor nos permite às vezes passar por algumas batalhas e lutas, que é pra ver se a gente desperta pra vida. Porque senão a gente vai se envolvendo num marasmo espiritual, numa mornidão espiritual, que a gente acaba não percebendo. Eu chamo pra me ajudar nesse exemplo, Mateus capítulo 19, versículo 16 em diante, acerca do jovem rico, que estava jurando que estava abafando, só porque ele sabia os preceitos, conhecia a palavra, ele estava todos querendo. Aí Jesus dá um checkmate nele, mandando ele dividir, vai tocar onde? No campo da conquista, no campo das posses, no campo do dinheiro. Quando Jesus vai dar um conselho para ele, dizendo, então você faz o seguinte, divide aí, se você quer ser perfeito, vai e vende tudo que você tem, dá para os pobres e você vai ter um tesouro no céu. Aí depois você vem e segue-me. O pessoal de casa já sabe o que aconteceu. A Bíblia vai dizer que o jovem ouvindo essa palavra, retirou-se triste. Por quê? Porque ele possuía muitas propriedades. Do que adiantou conhecer tanto de Bíblia? Do que adiantou dizer que sabia, que fazia, que acontecia, que dá... Se na hora que o Senhor tocou no ponto nefrálgico, e qual era o ponto nefrálgico? Eram as conquistas. Ou seja, o coração dele estava onde? A motivação estava onde? Estava na conquista. Então, como discernir isso? É quando você acaba supervalorizando as conquistas em detrimento de relacionamento real com Deus. Eu sempre toco nessa tecla. A nossa geração está vivendo um relacionamento virtual em detrimento de relacionamento real. Tem gente vivendo no mundo virtual da ostentação. Tá triste, mas posta que tá feliz. Tá lá querendo ganhar curtidas e compartilhamentos. Enquanto isso, na vida real, não está sendo tratado. Então, como saber? Como discernir? É só avaliar como anda o seu relacionamento com Deus. Algumas evidências que a gente poderia destacar, sintomas ou características de uma pessoa que está num processo desse aí? Reverendo, o próprio texto de Mateus 6, versículo 33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, os versículos anteriores vão falar de ansiedade. Um dos elementos que prova que o seu coração está fora do foco é o quanto você está ansioso para conquistar aquilo que você tem na mente como projeto para a sua vida.
Eu acho que o foco precisa ser amar a Jesus sobre todas as coisas. Acreditar que você tem construído uma vida pautada na meditação da palavra, na oração, e não se preocupando com o que você vai ganhar. Porque Deus pode te dar sim, Deus deu para tantas pessoas. O mesmo Jesus que chama o mendigo é o Jesus que chama Zaqueu, que era um homem de muitas propriedades. Então Deus não está olhando para essas questões. A pergunta é se nós estamos olhando para Ele mais do que para essas questões. Porque Ele pode sim derramar bênçãos financeiras sobre a nossa vida. Mas a pergunta é se Ele não derramar, eu continuarei o amando de todo o meu coração? Porque senão nós poderemos cair no viés da teologia da prosperidade, que é muito perigoso. Que Deus abençoa financeiramente todo mundo que o segue. Ou seja, todo crente tem que ser rico. E não é esse o princípio. Nós temos pessoas que não têm tantas posses e são felizes em Cristo. Assim como pessoas que têm muitas posses e são igualmente felizes em Cristo. A pergunta não é se eu estou preparado para ganhar posses financeiras, mas se eu estou preparado para perder e continuar amando Jesus independente disso. Eu vejo, Jota, que a pessoa precisa aprender a fazer uma autoanálise. A questão do autoconhecimento é algo muito importante para qualquer ser humano. Quando a pessoa não se conhece, ela não sabe para onde ela está caminhando, ela não sabe se relacionar com as outras pessoas e por aí, por diante, um monte de coisa. Então, uma coisa que eu deixo como sinal, por exemplo, quando você perceber que já dá mais valor às coisas do que a Deus, você já está começando a perder a sua alma. Quando você perceber que você já dá mais valor às coisas do que às pessoas, você já está começando a perder a sua alma. Porque os 2 mandamentos que cumprem-se, né, os 10 mandamentos, o qual Jesus falou amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, se o que você conquista faz você se afastar de Deus, cuidado. Se o que você conquista faz você se afastar das pessoas, cuidado. E mais, quando o seu compromisso se resume somente no que importa para você já está se perdendo e não sabe. Bispo, só para nessa linha, sem esquecer que o coração é enganoso. Sim, claro. Porque às vezes a gente fala que está conquistando em nome de Deus, mas na verdade é para nossa própria vaidade e orgulho. Então o processo é esse. É focar na palavra, na vida de oração, na vida de jejum, pedindo a Deus para que nos mostre a verdade num coração enganoso. Exatamente, pastor. Eu posso conquistar, devo conquistar, mas eu não posso esquecer das coisas do Senhor. E aí, nesse viés aí, tem a ideia da ação do Espírito Santo no próprio indivíduo, né? Porque quando eu digo, vou me conhecer, ou então, ainda que eu diga para alguém, conheça-te a ti mesmo, a base de uma filosofia extremamente sólida, antiga, enfim, só conhecer não vai resolver. Não é? E outra coisa, se eu estou olhando pelo meu prisma, se eu sou uma pessoa imperfeita, que tipo de olhar eu vou ter sobre a minha própria vida? Eu vou ter dificuldade de me enxergar como eu sou. Eu vou me enxergar como eu estou me enxergando. E a lente que eu estou usando, ela é imperfeita. Esse é um dado. Aí vem o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele me convence que eu estou errado. Verdade. Só que eu acho que eu não estou errado. Pera um minutinho, como é que eu estou errado? Quem está errado são vocês. Então, todos vocês. Todos os carros que estão vindo estão na contramão. Só eu que estou certo. É essa a ideia que a gente às vezes passa. Ou então a gente faz concessões. Mas também, pelo que eu passei na vida, isso aqui é nada. O que eu conheço de gente aí que já fez coisa pior do que isso aqui, e a pessoa, porque isso é o coração humano que é enganoso. Mas o Espírito Santo, ele não se engana, ele nos revela, e ele nos revela através da palavra de Deus, que coisa maravilhosa, que é viva e eficaz, não é? Quer dizer, olha como é que a ação é conjunta, né? O Espírito Santo fala ao nosso coração, a palavra de Deus se revela a nós, a pessoa prega e anuncia a palavra de Deus, é tudo que Deus tem para poder ministrar sobre a nossa vida. Nós vamos crescer. Agora, se depender do próprio indivíduo para identificar que ele está errado, gente, depois de apanhar muito, a gente ainda acha que quem bateu estava errado. Mamãe, só estava errada, mas... Ricardo, fala aí. Existe, assim, eu gosto muito de Lucas capítulo 15, que é um capítulo inteiro onde Jesus vai tratar de 3 parábolas e o mesmo tema, perda. E parece assim algo paradoxal, Jesus falando de perda, né? Porque a importância da conscientização da perda, que existe pior do que a perda é não saber que perdeu.
Então, Jesus nos alerta, e aí eu fecho com a questão da mulher que tinha 10 dracmas e perdeu uma. Ela não se acomoda com 9, ela vai em busca. Então, a possibilidade, ela perdeu dentro de casa, a possibilidade de ter uma vida com Deus, de estar no ministério em um bom andamento, mas ter perdas, e que essas perdas lentamente pode te levar a uma pequena perda, já é uma perda. E um dos detalhes práticos que eu vejo, primeiro, Jota, o fato de perder uma necessidade de ouvir, a capacidade de ouvir. Nós precisamos sempre ter alguém eleito, eleger alguém para que nos ouça, para que a quem a gente preste continência. E isso é uma cilada que pega muitos pastores, presidentes, que às vezes ele ouve todo mundo, mas quem lhe ouve? Né? E aí ele não elege alguém para ele prestar continência, para ele estar lá submetendo, para ele ser arguído, para ele ser disciplinado. E aí Davi vai dizer sobre a alegria da salvação. A primeira grande perda é quando a gente perde o prazer de realizar a obra de Deus. Às vezes ela não chega nem na questão de entrar na celeuma, de perder a salvação, não, mas perder a alegria pela salvação. Quando a gente perde o prazer de estar na casa do Senhor, prazer de ler a palavra, prazer de pregar a palavra, prazer de estar na comunhão, já é um grande indício de morte, de falência dessa alma. Participação dos nossos ouvintes aqui pelo WhatsApp, uma delas está na Flórida acompanhando a gente, dizendo engraçado, hein, gente, o tema de hoje, pois foi exatamente isso que foi pregado ontem na nossa igreja aqui. O que é ser discípulo de Jesus. E na volta para casa eu tive uma conversa com meu esposo. Ele é um homem que passou por muitas situações difíceis e hoje ele é muito bem sucedido profissionalmente. Ele é convertido há muitos anos, mas nunca se envolveu muito com a igreja devido a muitos escândalos envolvendo pastores e etc. E por causa disso ele tem muitas dúvidas sobre a Bíblia, vida cristã. E ele me perguntava, mas eu sou temente a Deus? É honesto, procuro ajudar as pessoas, não faço mal a ninguém, isso não é suficiente? E eu tentei explicar a ele que assim como ele levanta todos os dias e vai trabalhar para dar o melhor para nossa família porque nos ama, assim ele tem que fazer para Deus também, lendo a Bíblia. Como eu posso ajudá-lo e incentivá-lo? Pois ele trabalha demais e não tem tempo para nada, conta aqui a nossa ouvinte lá da Flórida. É o lance de perder a saúde, né? Então a pessoa está investindo toda a sua vida e seu tempo nisso, mas no final das contas, se o Senhor voltar hoje ou chamá-lo, louco, pedirão a sua alma. Como é que se ativa o homem espiritual? Envolvendo ele com coisas espirituais, né? A fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Eu aconselho ela a acordar. Tem até um estudozinho que eu li há muito tempo atrás, falava, salve seu casamento em 5 minutos. Pode ser encaixado nisso aí. Acorde 5 minutos mais cedo, ore com ele. Acorde 5 minutos mais cedo, leia a Bíblia com ele. Busque práticas espirituais para que isso seja aceso dentro dele. Né? A salvação da alma é o negócio mais importante da vida do ser humano. Não tem negócio na terra que valha mais do que a salvação da alma. É a coisa mais importante pra gente. Tem que ser. E contando, só para encerrar isso aí, contando um testemunho que quando a gente está na terra a gente quer conquistar, né? Mas quando Deus prepara a nossa vida, porque quando a gente tá conquistando, quando as coisas vão bem pro nosso lado, quando a gente vê que não falta nada na nossa mesa, que a conta tá fluindo, as coisas estão aparecendo, é muito fácil servir a Deus, é muito fácil ser confrontado com Deus nessas horas. Mas quando a gente perde, quando existe uma fatalidade na nossa vida, quando existe algo que vai nos contradizer, que vai tentar tirar a nossa paz, acho que aí sim Deus está tratando com a nossa vida, aí sim Deus está nos levando para um outro nível. Porque é muito fácil a gente servir a Deus debaixo de bênçãos, debaixo de bonança, debaixo de coisas boas que acontecem na nossa vida. Eu falo porque num culto no Atlético Mineiro, eu lembro do Marinho, atacante, um amigo meu hoje, graças a Deus, serve ao Senhor, mas naquela época ele não servia, e eu pregando a palavra de Deus, eu falei assim, Marinho, sabe qual é a minha maior alegria hoje? Não é de estar jogando no Atlético, não é porque eu sou profissional no Atlético, num grande clube, é porque eu tenho Deus no meu coração, porque eu sirvo a Cristo, porque eu sei se eu sirvo Ele aqui hoje, e eu te falo porque eu estou aqui hoje, não só porque eu estou aqui hoje, porque se Deus me mandar lá para o Maranhão, de onde eu saí, eu vou estar com a mesma alegria, com o mesmo prazer, porque eu sei a quem eu sirvo. A minha alegria não está no clube, não está nas minhas conquistas, naquilo que eu tenho conquistado hoje, mas naquilo que Deus mudou a minha vida, transformou o meu ser. E ele falou, e ele contando testemunho, naquela época ele não era crente, e agora ele serve a Deus, graças a Deus, sua família foi alcançada, e ele falando comigo, ele falou assim, eu nunca esqueço daquela palavra, de quando tu falou assim, que tu era alegre, que tu, independente se tu voltasse para o Maranhão, tu não ia deixar de servir a Cristo. E essa talvez seja algo que Deus queira tratar conosco às vezes. Sim. Porque às vezes
a gente conquistando as coisas, é muito fácil a gente falar de Deus, dar glória a Deus, servir a Deus e estar sempre alegre e buscar a Deus, buscar o reino de Deus. Mas e quando a gente perde? E quando as coisas não acontecem na nossa vida? Há 2 anos atrás, eu estava no Palmeiras, acabou meu contrato antes de vir para o Flamengo. Eu fiquei 2 meses em casa, no início de temporada, coisa que não tinha acontecido em 12 anos de carreira. Então as pessoas que estavam do meu lado, todo mundo atormentado, minha esposa sai de casa agoniada, vai fazer alguma coisa, eu falei, calma, vamos esperar em Deus, é o tempo de Deus. Nem sempre acontece da forma que a gente quer. Eu queria estar treinando, eu queria estar em algum clube empregado, mas Deus falou assim, espera um pouco. Então existe um tempo na nossa vida de esperar, de esperar e esperar em Deus, porque é muito fácil a gente esperar nas pessoas. É muito fácil quando eu estava 2 meses eu ligar para o meu empresário, e aí, vai sair alguma coisa? E meus irmãos me ligavam, e aí, essa semana, e 2, e 3, e passaram-se semanas e nada. Mas Deus é fiel e Deus preparou o melhor para a minha vida. Maravilha. Glória a Deus. Maravilha. Fala, Alexandre. Quando a gente olha para o apóstolo Paulo, e ele foi um símbolo de intimidade com Deus, né, o apóstolo responsável por pregar o evangelho a todos os povos gentios daquele momento, e com várias experiências com Deus, mas aprove ao Senhor colocar um espinho na carne de Paulo, para que ele não se ensoberbecesse por causa das grandezas de Deus que estavam sendo revelados para ele. Então eu penso o seguinte: se nós queremos alcançar pontos altos profissionalmente, no trabalho, em qualquer outra área, na ciência, na pesquisa, ou em qualquer lugar que o crente estiver, quanto mais ele for usado, provavelmente mais dificuldades ele vai ter para lidar com essa questão. É por isso que Jesus vai dizer que é impossível um rico entrar no reino dos céus. Mas não é só o rico não, o pobre também. Os dois só entram pelo sangue de Jesus Cristo. Então nós precisamos ter no nosso coração exatamente o que Paulo tinha. O pastor disse, não importa em qual situação, a alegria do cristão, ela não vem de circunstâncias externas, ela vem da alma, ela vem do preenchimento do Espírito Santo que habita em nós, e isso ninguém pode tirar, nem a questão financeira e nem nenhuma outra. Isso é que realmente nos traz alegria. Muito bem, minha gente, eu quero agradecer a participação de todos os companheiros aqui no nosso debate 93, agradecendo aqui os nossos ouvintes, mais uma ouvinte aqui dizendo, Dinha, uma verdade é que as pessoas estão preocupadas com a busca da prata e do ouro e não no levanta e anda. Deixa a palavra aqui ao nosso ouvinte, também vários dos nossos ouvintes aqui, eu quero agradecer pela participação especialíssima aqui com a gente pelo nosso WhatsApp, pelo nosso telefone, também aqui no Facebook, muita gente saudando aqui o nosso querido rubro-negro Márcio Araújo, presente aqui na nossa mesa do nosso debate 93 de hoje, vascaíno se manifestando aqui no nosso Face. Eu quero agradecer o carinho dos nossos ouvintes aqui com o nosso querido Márcio Araújo e também comigo. Muito obrigado, querido ouvinte. Vamos à nossa pesquisa 93 de hoje, o resultado agora sim, resultado final. Pesquisa 93. Você acha possível salvar a alma e também ganhar o mundo? 71% dos ouvintes por telefone acreditam que não. Já 54% deles no site acham que é perfeitamente possível. Marcela, muito obrigado pela sua participação no nosso debate 93 e atendendo ao pedido da Marcela, vamos então aqui ao hino do Flamengo. Olha aí, ei, Marcela. Marcela insiste, rapaz, ela insiste, ela fala assim, ó, não deixe de tocar o hino do Flamengo. Eu falo, Marcela, mas pode ser que tenha gente que discorde. Ela diz, não, o povo de Deus vai entender. Tadinha da Marcela. Ai, meu Deus do céu. Muito obrigado a você, querido Bispo Jaime Coelho, forte abraço, meu irmão. Obrigado, Jota, obrigado, debatedores, foi muito bom participar com vocês aqui e conseguir aprender um pouco mais com cada um de vocês. É impossível sair de um encontro como esse sem ser transformado um pouquinho mais, não é verdade? Colaboramos uns com os outros. Queria mandar um alô, Jota, para muitas pessoas aqui. Minha esposa, meu filho, minha mãe, meus irmãos, os pastores da Edificação em Cristo e as igrejas da Edificação em Cristo. Eu queria mandar um abraço, porque tem muita gente ouvindo a gente, que fez o curso comigo mês passado, no Paraná. Pessoal de São Gonçalo, pessoal da Nova Vida Renovada de Corumbá, pastora Cristiane de Minas Gerais, a Elisângela de Angra dos Reis, tem gente ouvindo em São Paulo, Pará e outros lugares que fizeram curso com a gente lá, né? E eu tenho certeza que o Senhor vai estar abençoando muito eles. Eu queria mandar um abraço pro pastor Jairo, lá da Igreja Apostólica de Taubaté, olha aí, né, que está ouvindo a gente também, e queria convidar os irmãos
para sexta-feira, o pastor Ricardo Pinudo vai estar na nossa igreja pregando a palavra no culto de homens lá. E aí quem quiser aparecer na edificação em Cristo, em Nilópolis, nós estaremos lá de braços abertos para os irmãos. Bênção pura, pastor Ricardo, obrigado, um forte abraço. Amém, eu que agradeço a oportunidade aí, quero louvar a Deus e dizer que amanhã, fazer um convite aí, né? Nosso encontro Craques da Paz, lá no Recreio, vai estar com a gente o Nenê, jogador do Vasco, né? Tá indo muito bem aí, nós temos orado aí com esse desafio que o Vasco tem enfrentado, Jorginho, juntamente com o Zinho, e o Nenê tem sido bênção lá também, vai estar com a gente, trazendo a palavra amanhã no nosso encontro Craques da Paz, lá na PIB do Recreio, a rua Helena Manela, número 101. Também estão os vascaínos aí que ficaram meio incomodado, é a grande oportunidade amanhã. Mas você sabe que nós já recebemos mais vascaínos aqui nesta mesa do que qualquer outro time. Você acredita nisso? Como é que é? É uma incoerência minha. Nós já recebemos aqui mais vascaínos que qualquer outro time. Mais vascaínos estiveram aqui nessa mesa. Vascaínos de jogadores do Vasco, né? Vascaíno tem vários aqui, tricolores, né? Botafoguenses, temos também de outros times. Aí tá aí o reverendo Alexandre, que é corintiano, está aqui à mesa hoje. Então, muito bom receber esses queridos companheiros aí da prática esportiva que são tão admirados, e nós queremos render aqui, graças a Deus, pela vida deles. Reverendo Alexandre. Obrigado, J.R. Joga bem, ô Reverendo Alexandre? O Corinthians, sim. O Corinthians. Pergunta pro Márcio o que ele acha do Corinthians. O Márcio, depois a gente vai conversar sobre o pênalti de ontem. Rapaz, o Elias, a pessoa que diz que Elias caiu é heresia, rapaz. Elias foi um homem de Deus, nunca caiu, né? Não, tô falando do Elias da Bíblia. Você tá falando de quem? Você tá falando de quem? De outra pessoa? Não. Tá bom. Desculpa aí, Verano. J.R., quero mandar um abraço para todos os ouvintes. Quero mandar um abraço para minha esposa Isabela, minha filha Bia, e para todos os membros da Igreja Presbiteriana da Gávea. Esse mês nós estamos completando 48 anos e no próximo sábado, às 15 horas, todas as igrejas presbiterianas do Presbitério do Rio de Janeiro estarão também na Igreja Presbiteriana da Gávea comemorando a Reforma Protestante. São 498 anos de história protestante. Nós estaremos celebrando às 15 horas, o pregador será Reverendo Leonardo Sayum. Deus abençoe a todos. Maravilha. Nossa menina da mesa de hoje, muito obrigado, pastora Carla Regina. Eu que agradeço, JR. Eu que agradeço. Deveria fazer com o Bispo Jaime, trazer uma lista dos nomes. É tanta gente pedindo abraço, mas eu quero generalizar, desde a barbearia do meu filho até a igreja, o povo pedindo. Quero mandar um abraço lá pro povo de Maceió, a gente vai estar indo pregar lá essa semana. Mas um abraço todo especial pro maridão, que fez aniversário esse final de semana. Coisa linda. Eu quero deixar esse abraço aqui publicamente, todo especial, e essa declaração de amor. Te amo, marido. Olha, né? aí, 20 anos aí, louvado seja Deus por isso. Maravilha, muito obrigado, querido Márcio Araújo, meu irmãozão, Deus abençoe sempre. Amém, obrigado pelo convite, foi um prazer estarmos aqui nesta mesa, aprendendo mais uma vez, né, com todos os debatedores e podendo ser bênção aí na vida dos ouvintes. Aproveitando também para mandar um abraço para minha esposa, que na quinta-feira completa mais um ano aí de vida. Mulher muito especial na minha vida, mãe dos meus filhos, né, um casal, Isaac e Esther, e me faz muito feliz. Todo dia sou muito grato a Deus pelo presente que Ele me deu. E agradecer também e mandar um abraço pro meu pastor Christian, pastor Daniel ali da Advec Recreio, que tem sido bênção também na nossa vida, tem nos ensinado bastante, e a gente tem tido um tempo bom na presença de Deus. Aproveitar também para pedir pro pessoal curtir a página do Craque da Paz aí no Facebook. Vai ser bênção também que aqueles que puderem ir ao encontro, ouvirem o testemunho do irmão Nenê também vai ser uma bênção. Bênção por isso. Muito obrigado, querido Márcio Araújo, aqui conosco no nosso debate 93 de hoje. Nós vamos orar juntos, vamos apresentar os nossos temas diante de Deus em oração. Pedir ao reverendo Alexandre para orar conosco. Vamos orar também pela cura dos enfermos e pelo consolo aos corações enlutados, como temos feito todos os dias aqui no Debate 93. Querido Deus, a nossa oração é para que o Senhor nos ensine com teu Santo Espírito a te amar acima de todas as coisas. O Senhor tem nos dado tantas bênçãos. O salmista diz que se fosse contar ele não conseguiria, porque são muitas as maravilhas que o Senhor tem manifestado nas nossas vidas. Por isso, nós temos gratidão e te adoramos e te bendizemos, porque tu és um Deus bom e essa bondade é manifestada a todo momento.
Mas Deus, nós sabemos que muitos estão enfrentando problemas nas suas vidas pessoais, talvez de ordem física, familiar. O Senhor sabe exatamente da angústia de cada um, e a nossa oração é para que o Senhor, com o teu Santo Espírito, esteja intervindo, Deus, esteja transformando essas realidades. O Senhor tem o poder para curar. Nós cremos, Deus, que o Senhor pode transformar qualquer realidade, e nós depositamos esses ouvintes nas tuas mãos e rogamos para que o Senhor esteja abençoando as suas vidas e trazendo a transformação necessária. Aqueles que estão enlutados, que o teu Santo Espírito também derrame do consolo que só Ele pode dar. Oramos assim agradecidos, no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.